Tem expectativa no seu coração pela palavra de Deus, igreja? Meu coração está queimando. Aleluia. O tema da palavra desta noite é: qual a sua realidade? Qual a sua realidade? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 10 ao 20. Tem como você colocar naquela tradução, acho que é Ara. E tendo convocado a multidão, isto. Mateus capítulo 15, versículo 10. Quem convocou a multidão? E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem da onde? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Amém? Vamos fechar os olhos? Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, pela minha vida agora, para que eu possa passar para o teu povo, Pai, a sua palavra, o que está no coração do Senhor. De forma alguma eu quero pregar um erro aqui, Pai, usando de muito zelo para isso, fazendo com que as pessoas entendam aquilo que eu quero que elas entendam, e não é isso. Eu não sei o motivo pelo qual todos saíram de casa para estar hoje aqui na igreja. O meu motivo, Pai, é para adorar o Senhor. Então, que esse tempo, Pai, nós possamos refletir dentro de nós qual o verdadeiro motivo, qual a nossa realidade. E que o Senhor possa nos visitar de uma forma tremenda, Pai. Eu sei que é por isso que muitos faltaram. Eu sei que de uma maneira o diabo avisa, geralmente para aqueles que mais precisam. Geralmente para aqueles que estão perdidos, Pai, nos seus nós existenciais, Pai. Mas eu te peço hoje em nome de Jesus, aqueles que estão com sede e fome, em nome de Jesus, da sua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor jamais vai nos despedir sem uma bênção. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor permita que nós venhamos a interpretar a tua palavra. Para o dia de hoje, Pai, para a nossa vida, e que isso cause um movimento, uma transformação, Pai, tamanha, que o resto da nossa vida a gente só possa glorificar o seu nome, ter gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós oramos como igreja, na maior expectativa do que o Senhor vai produzir em nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, volta por favor no versículo 10. Jesus então pede para os discípulos, ou algum dos discípulos, ir convocar uma reunião, né? Mas
lendo e interpretando este versículo, a gente entende que ele falou, não chamam não. Chama o máximo de pessoas que você puder chamar. Com quem ele falou, com quem ele estava falando, só pode ser com os discípulos. E com certeza, ele foi ouvido, né? Porque a multidão veio. E Jesus tinha algo muito sério para falar com eles. Jesus pede para chamar o maior número de pessoas, e quando a multidão chega, Jesus começa a explicar. E o que ele explica é o que nós acabamos de ler. Do versículo 10 ao versículo 20. Isso aí foi tudo o que ele explicou. Amém. Aí quando a multidão chega, Jesus fala assim para todos, olha, me ouve e entende o que eu vou falar. Aí as pessoas ficam lá ligadas no que o Senhor está falando, e agora conforme for passando os versículos, vão lendo, e ao mesmo tempo vão prestando atenção no que eu vou falando para vocês. Coloca, por favor, o capítulo 15, mas agora no versículo 1. O motivo da reunião, o motivo de Jesus convocar toda aquela multidão está aqui, ó. No versículo número 1 do capítulo 15, Jesus falou assim para aquelas pessoas na reunião: vocês observaram quem estava perto de mim? Vocês observaram que alguns homens vieram de Jerusalém, se encostaram em mim e começaram a conversar comigo? E os discípulos perto, fora aquela multidão, aquele monte de pessoas que foram ali arregimentados para estar junto com o Senhor. Então, vocês prestaram atenção no que eles estavam me perguntando? Eles me perguntaram se eu ensino vocês a fazerem justamente o contrário do que a tradição deles manda. Versículo 2. Eles estão me acusando, eles estão me acusando de fazer vocês errarem. Jesus falando. De vocês transgredirem contra a lei deles, contra a tradição deles. Amém, igreja? É mais ou menos isso, mais ou menos não, é isso mesmo que está escrito ali. Eles disseram que vocês não lavam as mãos antes de comer. Aí o próximo versículo. Então, o que seria apenas uma condição de higiene, o que seria apenas lavar as mãos antes de comer, se transformou num ritual para os fariseus, para poder fazer as pessoas obedecê-los. Porque, na verdade, eles estavam querendo dizer assim, olha, os fariseus, né? No nosso meio tem muita gente pagã. No nosso meio tem muita gente que não crê em Deus. Então, vocês têm que lavar as mãos para que até a poeira que vocês peguem desses pagãos não venha contaminar vocês. Então, na verdade, os fariseus, junto com os romanos, explicando para vocês um pouquinho mais a fundo, estavam querendo expulsar os pagãos lá de Jerusalém. Não queria que ninguém morasse lá, a não ser que cresce em Jesus. E às vezes vocês fazem isso, igreja. Se a pessoa não é crente, se a pessoa não tem Jesus como Senhor e Salvador, você, para trás de mim. E isso está certo? Você nasceu em berço evangélico? E mesmo que tenha nascido em berço evangélico, você já tinha consciência? Você já tinha entendimento que Jesus é o Filho de Deus? Você já tinha consciência que você era um pecador? Então, na verdade, eles faziam aquilo de transformar a lei de Moisés, né? Porque a lei de Moisés não falava nada disso. Então, eles foram acrescentando algumas coisas na lei de Moisés para fazer o povo obedecer mais a eles do que a Deus. Amém, gente? Meu Deus, né? Então, eles estavam negligenciando
o mandamento do Senhor. Vocês lembram de qual é esse mandamento? Qual mandamento que eles estavam negligenciando? Amar ao próximo, né? Mas amém. Uma tradição imposta por eles, sendo feita como lei. Só que eles queriam impor tamanho jugo em cima do povo, que parecia que a lei deles tinha tanta autoridade quanto a lei de Moisés. Então, se não obedecesse, eles estariam pecando também. Aí eles chegam para Jesus, falam assim: mas seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, eles estão se contaminando. Aí Jesus vai e devolve a pergunta para eles. Coloca no versículo 3, por favor. Jesus então ouve aquilo, devolve a pergunta para eles, e Jesus fala para eles assim: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Nós transgredimos? Sim. Vocês transgridem o mandamento do Senhor por causa da sua tradição. E ali começa, né? Eles falando, Jesus falando, ou seja, Jesus dizendo: vocês dizem que meus discípulos estão pecando, transgredindo contra a tradição. Mas e vocês? Vocês não percebem que por causa da tradição, quem está transgredindo contra Deus são vocês? Vocês estão entendendo, igreja? É esse o diálogo. E Jesus não deixou nem eles terminar, nem tentar falar. Olha o versículo 4. Quando Jesus termina de falar isso, Jesus já fala outra coisa em seguida e fecha a boca deles. Eles não conseguem ali colocar um outro argumento, né? Aí, no versículo 4, Jesus começa a citar, então, mais um dos 10 mandamentos. Jesus disse assim para eles: então, vocês estão desobedecendo a Deus, usando a tradição de vocês. E você diz que são os meus discípulos que estão transgredindo, certo? Mas não está escrito: honrar a teu pai e a tua mãe? Deus não disse que não é para maldizer? Honrar pai e mãe é justamente isso que eu vou falar para vocês agora. É não amaldiçoar o pai e a mãe, é não maldizer, não ficar levantando calúnia contra o próprio pai, contra a própria mãe. Ou seja, não desacreditem os seus pais. Não está escrito nos mandamentos isso? Isso que Jesus estava falando com eles. Porque quando vocês desonram pai e mãe, a punição é a morte para vocês. Versículo 5. E vocês dizem também que vocês não podem cuidar dos seus pais quando os seus pais são anciãos. Se vocês lerem agora o versículo 5, o 6, o 7, aí acompanhando, vocês vão entender aonde que Jesus queria chegar. Porque eles falam umas coisas que parece que não dá para a gente entender. Mas, se Jesus falou isso, é porque no meio daquelas pessoas que estavam conversando com ele, tinha pessoas que estavam fazendo esse tipo de coisa. Vocês concordam? Senão não teria o porquê Jesus falar. Aí Jesus toca naquele assunto. Vocês não cuidam dos seus pais quando eles estão idosos, né? Mas eu sei por que vocês não cuidam dos seus pais quando vocês estão idosos. Porque vocês dizem que não tem como cuidar, não tem dinheiro. Mas, na verdade, naquela época, havia-se uma aliança, um acordo entre os fariseus e os escribas do templo. E qual era esse acordo? Olha, enquanto os meus pais estiverem vivos, eu vou passar todos os meus bens no nome do templo. Porque na hora que eu tiver que ajudar os meus pais, eu vou poder dizer: eu não tenho como ajudar meus pais, porque tudo que eu tenho é da igreja, tudo que eu tenho é do templo. Mas quando eles morrerem, aí você passa de novo para o meu nome. Gente, era feito o registro.
Era registrado no templo que tudo que pertencia a fulano de tal passaria a partir daquela data ser do templo. Então ele não poderia ajudar a ninguém. E Jesus confronta eles. Vocês estão pecando. Vocês não estão cumprindo o verdadeiro mandamento. Aí depois que seus pais morrem, fica tudo certo, né? Tudo do mesmo jeito. Aí versículo 7. Jesus então deve ter apontado para eles, e o que Jesus disse para aquelas pessoas? Vocês são hipócritas. E ainda os lembra, Isaías bem profetizou sobre o tipo de pessoa que eu encontraria. Isaías bem que profetizou sobre tais pessoas que dizem honrar Deus apenas de boca, porque o coração de vocês está muito longe. Verso 8. Aí então Jesus, para mim, fala algo que é terrível. Já pensou em escutar isso do próprio Senhor? Vocês estão falando que vocês me adoram, vocês dizem que adoram a Deus, mas eu digo para vocês, vocês estão adorando em vão. Porque Ele não está recebendo esse tipo de adoração. É isso que o Senhor está falando para eles ali, ó. Vocês querem se beneficiar com isso. Isso não tem nada a ver com a palavra. Isso tem a ver com os ensinamentos que vocês querem colocar no meio do povo de Deus. Só que Jesus está falando isso para a multidão. Vocês viram que eles me fizeram a pergunta? Vocês viram que eles me perguntaram? Foi isso que eu respondi. Você viu a hora que ele me falou tal coisa e eu respondi tal coisa? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Ouvi e entendei. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o que eu preciso entender? Deus é tremendo, né? Só veio uma palavrinha no meu coração. E é sobre esta palavra que eu quero explanar bastante aqui hoje, a palavra de Deus. Penso, né? Jesus falou, estes homens são inimigos de Deus. Se ajuntam para ensinar vocês a errarem. Na verdade, sabe o que esses homens querem? Assediar vocês. Eles estão ensinando vocês a burlarem a verdade, para satisfazer o próprio ego. Aí Mateus 15, versículo 10. Começa onde? Aliás, termino aqui aonde eu comecei, né? Prestem atenção. Me ouçam e entendam. Meu Deus do céu. Aí Jesus fala, a partir de agora, eu começo a explicar o que é certo para vocês. Na verdade, não é o lavar as mãos que vai contaminar ou limpar vocês. Eles querem que vocês entendam isso. Mas é muito mais profundo. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Mas peraí, por onde que entra e por onde que sai? Aqui eu já não estou falando mais da parte que Jesus falou, tudo que o homem come vai para o seu ventre, e este vai para lugares escusos, e depois é o quê? Defecado, põe para fora. Não é isso. Jesus, ele foi muito mais além, e isso aqui é tremendo, gente. É tremendo que quando a gente vem para a igreja, o Senhor começa aquela transformação em nós, e a gente passa a entender coisas que são tão básicas, mas que antes não entravam na sua cabeça. Chegou seu tempo, desde o início aqui, desde o início, louvor, palavra de dízimo, tudo, transformação, transformação. Nós cremos num evangelho que transforma, não um evangelho que fica coçando as suas feridas. Não o evangelho que te ajuda a levar o teu fardo apenas, mas o evangelho que te faz entender o porquê que você está passando pelo que está passando. Vocês querem isso ou querem viver de uma mentira bonita? Ou vocês querem uma verdade mais dolorida? Se for verdade, eu prefiro enfrentar a igreja.
Você prefere enfrentar ou você prefere ficar guardando? Será que Deus não te trouxe para cá para fazer você entender que você precisa enfrentar algumas coisas que até hoje você foi encostando? Tem vezes que o Senhor nos pressiona, Ele nos encurrala. E Ele te encurralou. Ele quer que você entenda. Você quer entender? Então vamos prosseguir. Mateus 15, versículo 12. Não foi nenhum, não foi nem dois, está escrito ali. Mas quem é que chegou perto de Jesus para dizer que os fariseus estavam dodóizinhos? Os discípulos. Quais? Ali fala no plural. Então não tem como eu saber se foi um, se foi aquele, se não foi. Foram eles. Então eles chegam para Jesus e falam: ih, babou o negócio, hein? O que você falou lá para os caras, ofenderam eles. Saíram tudo triste. Por que Jesus dá essa resposta para eles? Se a resposta que Jesus está dando fala sobre os hipócritas, fala sobre os fariseus, por que Jesus falou para os discípulos? Será que eles também tomaram as dores por causa dos fariseus? Então Jesus já foi bem claro com eles. Olha aqui, deixa-os. São cegos, e que o cego mais gosta de fazer é liderar cego. Porque quem é cego não pensa, não tem consciência. Quem é cego aceita tudo. E o nosso culto a Deus é racional, igreja. Nosso culto a Deus é racional. A gente não tem que se conformar, eu tenho essa vida porque Deus quis. Isso é uma mentira. Nós temos aquilo que nós almejamos ter. Nós sempre vamos estar no lugar que nós mesmos nos colocamos. Não é o Senhor que te coloca na prova, mas Ele te põe, às vezes, neste lugar para ensinar vocês, para me ensinar. Mas, na verdade, quem foi lá, quem se dirigiu até lá, fui eu, foi você. Então, eu penso que Jesus falou: vocês estão com dó deles? Vocês não são cegos. Eles gostam de seguir, de guiar pessoas cegas. E quando um guia é cego e lidera um outro cego, ambos vão cair no barranco. Aí Pedro fala: então, pelo amor de Deus, nos explica o que está acontecendo. Pedro disse isso para Jesus: me explica o que está acontecendo. E Jesus de novo: mas vós não entendem ainda. Aí Jesus começa novamente a tentar explicar, né? Vamos ver se agora entra no seu coração. Versículo 16. 17, aliás. Olha o que está escrito aí. Com essa nova percepção sua agora, você é capaz de entender melhor. Jesus diz assim: o que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado no lugar escuso. Mas o que sai da boca vem da onde, igreja? Então, por onde é que entra dentro de nós? Por onde é que entra dentro de nós algo que a gente vê, algo que a gente escuta e depois sai do nosso coração? E saindo do nosso coração é que contamina. Mas contamina quem? Contamina o quê? Então eu te faço essa pergunta: você já parou para pensar que não é a sua boca, não é o que está dentro de você, aliás, não é o que está dentro de você apenas, como que eu posso ser mais clara, Senhor? Me ajuda. Como que você pode chegar diante de uma pessoa e numa conversa com ela, achar que é o que ela fala que te contamina? Quando na verdade é o que sai de você é que está contaminando a outra. Vocês conseguem entender que o problema nunca é o outro? Conseguem mesmo? Gente, em nome de Jesus, manifesta aí alguma coisa, senão eu vou embora. Pelo amor de Deus. Amém, glória a Deus por isso.
Eu vou embora mesmo, eu abandono aqui. Vocês estão rindo? Gente, o problema não é o outro, você dá conta de ouvir isso? Se o que sai de mim é o que contamina, então não é o que eu estou ouvindo do outro. Mas se o que sai, sai do meu coração, então para entrar, entra por algum lugar. Vocês pode concordar com isso também? Então, se o problema nunca é o outro, mas sou eu o problema, o outro pode me influenciar? Claro, claro. Gente, os problemas dentro de nós entram através dos nossos pensamentos. É o que você pensa. É o que define dentro de você se aquilo vai te contaminar ou não. Aí quando aquilo desce para o teu coração, acabou. Acabou. Você tem Augusto Cury fala, né, dos pensamentos killer. Então você tem, eu não me lembro quantos segundos, mas é muito rápido. Na hora que entrar alguma coisa dentro de você, manda embora. Porque se você esperar um pouquinho mais para mandar embora, você pode até conseguir mandar embora, mas ele vai penetrar no seu coração. E dali em diante, quem vai mandar em você vai ser o que você acha. Aquilo que você sente, e não o que de fato é. Você não vai conseguir analisar o contexto, você não vai conseguir analisar que a outra pessoa está nervosa, você não vai conseguir analisar que você fez uma colocação um pouco forte e o outro só rebateu. Você não consegue. Porque aí o teu coração já contaminou. E você vai devolver com palavras ofensivas, palavras brutas. Ali você já não olha mais para você, você vai olhar para o teu filho, você vai olhar para o teu sogro, você vai olhar para a tua sogra, você vai olhar para a tua mãe, para o teu pai, não sei para quem, mas todos são culpados. Mas um coração contaminado jamais recebe a responsabilidade dos atos praticados. Não recebe. E Jesus estava falando para os discípulos deles, vocês precisam entender que vocês estão transgredindo a lei de Deus por causa de pessoas que têm ensinado coisas erradas para vocês. Eles estão ensinando coisas erradas para o seu próprio benefício, mas não é isso que a palavra de Deus fala. Como que você pode andar certo em algumas coisas e desconsiderar outras igrejas? Como que você pode dizer isso aqui está certo, aquilo ali também, mas isso aqui não é bem assim? Então você obedece alguma parte e transgride outra. E isso é um erro. Isso é um erro. Então o Senhor está nos chamando a atenção hoje para que a gente tenha responsabilidade sobre aquilo que nós queremos aprender. Que talvez é você que não queira aplicar na sua vida o que você tem aprendido. Por quê mesmo? Por causa do ego. Ah, não. Isso aqui eu não concordo, acho que não é bem assim não. Não, 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 não. Então vai ser difícil você andar com Jesus, porque Jesus não é cego. Jesus não gosta de liderar cegos. Jesus gosta de denunciar. Jesus gosta de avisar. Jesus gosta de ensinar, de explanar. Ele é a luz. Interessante que se a gente olha para o céu de dia, a gente não enxerga as estrelas, né? E as estrelas, se eu não estiver enganado, são aquelas que têm luz própria. Hein, Washington Rebelo? Se eu não souber, amanhã eu vou dedar você para a sua diretora. Eu acho que é isso mesmo, estrela é aquela que tem luz própria, né? Mas por que eu não vejo ela de dia? Precisa escurecer para a gente ver a luz? Precisa escurecer, tudo cair por terra, você se dá conta de que você está perdendo. Você se dá conta que você era feliz e não sabia e agora está perdendo tudo. Precisa escurecer para ver a luz.
Isso aqui para mim, olha só que maravilha. Isso aqui é um teste que vocês não têm noção. Um teste para mim. Glória a Deus, vamos lá. Se aquilo que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, seria porque o nosso coração, é do nosso coração que procede toda a maldade nossa mesmo? Será que existe dentro de nós um depósito que a gente possa depositar lá todas aquelas coisas ruins? Todas aquelas coisas ruins que a gente pensa, que a gente até fala e sabe que é errado? Seria o coração esse depósito? Eu penso que sim, porque a Bíblia diz que é do coração que procede, né? Todas as coisas ruins, é do coração. E Jesus falando que era através justamente do assédio daquele povo para com o povo de Deus, era por causa do assédio que estava fazendo com que o povo de Deus fosse levado ao erro. Aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, eu preciso explicar para o teu povo o que significa assédio. Porque se a gente, assim, meio que superficial, perguntar um para o outro, o que é um assédio? Mais ou menos a gente sabe. Mas aí eu fui buscar o que significa o assédio, porque era justamente isso que os fariseus faziam, e a palavra começa a partir de agora, onde eu der para vocês a definição do assédio. Então eu vou dar a definição do assédio aqui, neste mundo, nas coisas naturais, para que você entenda depois as coisas espirituais. Amém? Então o que é o assédio? É um constrangimento. É constranger alguém para obter vantagem. É forçar. É toda conduta que cause um constrangimento psicológico ou físico a uma pessoa. Então, eu listei aqui 4 tipos de assédios, os mais comuns. E eu vou mostrar 3 vídeos para vocês de meio segundo, praticamente, cada um, para vocês entenderem mais. Primeiro tipo de assédio, o moral. O segundo tipo de assédio, o sexual. O terceiro, não sei se está certo do jeito que eu estou falando, é o stalking. Está certo, Tiago? Não, né? Com certeza vai falar que não. Stalking. Bom, isso aí o que é? É caçar ou perseguir obsessivamente. O stalking pode ser definido como uma perseguição de uma pessoa por outra, seja fisicamente ou através da internet. E este comportamento é crime no Brasil. E o quarto e último que eu listei aqui é o bullying. Isso é um assédio. Ele consiste em ameaçar, intimidar alguém, humilhar por qualquer motivo, excluir, discriminar por cor, raça, sexo, religião, e é falar mal do outro sem motivos. Isto é um bullying. Então, olha bem o videozinho que vocês vão assistir. Primeiro vídeo, por favor, fala sobre o assédio moral. Olha o que é o assédio moral. Este é o Antônio. Ele é assistente administrativo na Prefeitura Municipal de Desmoralândia. Todos os dias ele chega na hora certa e começa a fazer o seu trabalho. Mas, de vez em quando, faltando meia hora para o expediente terminar, o seu Silva, chefe do Antônio, chega pedindo algo. Ó, Toninho, eu quero um relatório completo desses documentos na minha mesa amanhã cedo. E não me venha com aquela conversa de que não dá tempo. Deixe de reclamar e pare de leseira, que o relatório é mais importante. E aí o Antônio tem que ficar até mais tarde no escritório. O problema é que ele não recebe hora extra. E se for falar sobre isso com o chefe... Ah, quer dizer que você tá achando ruim? Pois peça pra sair. Tem um monte de gente querendo a sua vaga. Quando situações como esta se repetem cotidianamente, elas se transformam em assédio moral. Uma conduta abusiva que fere a dignidade do trabalhador e a sua integridade. Coloquei só as partes principais. O segundo vídeo, por favor. O que frases inofensivas como Mas eu só queria ser gentil. Foi só um elogio.
Só estava querendo ajudar. Tem a ver com assédio sexual. Dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Assédio sexual não é quando um homem mexe com uma mulher na rua. Assédio sexual é quando mexe direto, não é esporadicamente. Entenderam? E o terceiro e último é esse nominho bonitinho aí que o Tiago sabe falar melhor. Stalking. Coloca, por favor. Run away, away with me. Lost souls in revelry. Running wild, running free. And you quit, you and me. I said, yeah, living like we're renegades. Yeah, living like we're renegades, renegades, renegades. Long live the pioneers, rebels and mutineers. Go forth and have no fear. Come close and lend an ear. I say, yeah, living like we're renegades. Yeah, living like we're renegades. O vídeo tinha a música do mundo. Fui contaminado. Foi mesmo? Sabe que o que contamina é o que vem de fora? O que vocês acham? Vocês entenderam o que é assédio? Só que eu quero falar para vocês sobre um outro tipo de assédio. A pregação, o objetivo dela é fazer literalmente o que o Senhor nos ensina. Vigiai, orem e vigiem. Por quê? Porque o maior assediador, o que não cansa, o que fica de dia e noite tentando nos assediar, é o diabo. Amém? Fazendo com que eu e você venham acreditar naquilo que ele pensa. Se aquilo que entra pelos meus pensamentos e encontra lugar no meu coração, e é do meu coração que sai a resposta, então eu preciso cuidar de quem? É do meu coração. Eu preciso cuidar daquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu acredito. Você pode estar com a tua vida hoje aqui arrebentada, acreditando em algo que não é real. Chorando por coisas que você já resolveu, chorando por coisas que você já perdoou, ou que já foi perdoado, mas que não sai da sua cabeça. E se você não tomar cuidado com esse tipo de assédio do diabo, você vai passar a ouvir somente a voz dele, e não a voz do Senhor. Amém, igreja? E como que ele pensa? Como é que o diabo pensa e quer fazer você pensar? Ele odeia a verdade. Ele odeia e deturpa tudo que vem da parte de Deus. E o que ele mais quer fazer é com que a gente venha duvidar do próprio Deus. Será que Deus é suficiente para você? Será que Deus vai dar conta de resolver o seu problema? Você não vai precisar colocar a tua mão? Será que Deus não vai ser suficiente para curar o seu filho?
Curar sua filha ou trazê-los de volta? Será que Deus é suficiente para satisfazer os desejos do teu coração? Ou você vai ter que transgredir, burlar as regras? E assim o diabo vai. E assim o diabo vai fazendo na vida de uma pessoa. Provérbios 4, versículo 23, por favor. Versículo básico. Versículo maravilhoso, versículo que você está sempre acostumado a ler, às vezes colocar no teu Instagram, mas presta atenção que está escrito no versículo, sobre tudo que você deve guardar. Você tem que guardar muitas coisas, meu irmão, mas sobre tudo que você precisa guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é dele que procede as saídas, as fontes da sua vida. Por que isso? Porque as coisas mais importantes que acontecem na sua vida, na verdade está acontecendo dentro de você. As coisas mais importantes para mim estão guardadas dentro do meu coração. Não é assim com vocês? Não é, gente? As coisas mais importantes para você estão armazenadas, está guardada, está arquivada aqui dentro. Então você precisa tomar cuidado naquilo que você acredita, naquilo que teria que ser uma convicção para você. Para onde eu irei, Pai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então aquilo que você acredita em Deus, por acreditar também em pensamentos errados e não julgar de onde vem, você passa a cair na mão do diabo, você passa a ser assediado por ele. E como você não julga o que você ouve, como você não julga o que você vê, como você não julga o que você sente, você vai passar a fazer coisas baseado quando você está com a cabeça quente. E quando a gente está de cabeça quente, a gente não resolve nada. Aliás, o melhor a fazer quando está com a cabeça quente é o que, igreja? Ah, se tivesse um foguete para ir para a lua nessa hora, né? Porque eu ouvi dizer que depois que sai aqui da terra, o negócio gela, né? Aí esfriaria a cuca, né? Mas não tem. Tem que enfrentar. Problemas a gente não deixa guardado, problemas a gente resolve, problemas a gente enfrenta. Mas não pode enfrentar no grau do que você está pensando. Você tem que lembrar da palavra, você tem que lembrar que você é servo de Deus, que você é uma serva de Deus, e eu te garanto que por ser homem de Deus e ser mulher de Deus, isso já te tirou de muitas decisões que você ia quebrar a cara. Ah, se eu não fosse crente. Oi, se você não fosse crente, o que você ia fazer? Ah, se eu não fosse crente, então glorifica a Deus que você é, porque não é você que tem que ser controlado, é o Espírito Santo que está dentro de você e tem feito efeito. Ele tem conseguido transformar a sua vida, mas toma cuidado com o assédio do diabo. Nossa, eu levantei mal hoje, estou triste, eu acho que eu vou precisar beber, eu acho que eu vou precisar me drogar. Ai, hoje eu arrumo rolo com alguém. Tem dia que eu estou em casa, eu sinto, eu tenho que me controlar, porque eu estou doidinha para pegar o Fernando. Eu estou doidinha para brigar. Gente, é sério. E eu fico me analisando, eu falo, mas que delícia brigar. Mas eu não posso, eu sou crente. E se eu brigar, eu tenho que... analisa, mulheres, se eu estou certa ou não estou. E eu não vou olhar nem para a loira que está aqui na minha frente. Analisa. Se eu brigar, eu vou sentir um alívio. Mas se eu brigar, eu tenho que pensar que uma ação, mas eu ganho. Se ele reagir, eu dou nele. Não é assim que você pensa? Eu dou nele. Eu quebro ele no meu argumento. Aí você pensa assim, não, vamos ponderar. Mas se eu brigar, eu vou perder o dia. Eu vou perder o dia, mas ele vai ficar uns 3, 4 sem olhar para minha cara. Então não convém. Uai, quem é que te convenceu a não brigar? Foram os seus argumentos? Não,
É o Espírito Santo de Deus. Mas que é bom, não é? Dá um alívio. Ô, gente, eu sinto isso. Eu estou em casa, eu estou indo para o lado da briga. E às vezes ele me lembra, ele falou, Ana, abaixa o tom de voz. Você já está indo para um lado errado. Aí, se eu sou crente, eu falo, o que ele tem que ver com isso? Eu penso, né? Eu não falo. O que ele tem que ver com isso? Agora é que eu vou quebrar o pau mesmo? Não, aí eu fico quieta, passo, vou lá aguar as plantas, volto, ago de novo, afogo as plantas, mas eu não brigo. Eu tenho que fazer alguma coisa para ocupar meu tempo. O que você faz para ocupar o teu tempo? Você briga? Não vai resolver. Põe na balança para você ver, não vale a pena. Depois volta, fica mais feio para você. Fica ou não fica? Vocês não querem admitir, né? Não tem problema não. Eu passo por tonta aqui na frente então. Eu vou passar por tonta aqui na frente então. Ouçam isso e entendam. O diabo só pode nos pegar. O diabo só pode te pegar se você aceitar. Ele vai bombardear você todos os dias com pensamentos e ideias. E isso só acaba quando você combate esses pensamentos errados. Você tem o direito de não concordar com aquilo que você está pensando. Sabia disso? É um dos maiores dons que Deus nos deu, é poder dizer, não, eu não escolho isso. Isso é um dos maiores dons. Nós podemos ter autonomia sobre a nossa vida. Nós podemos decidir aquilo que a gente quer. Então planta bastante planta na tua casa e água ela o dia inteiro, minha irmã. Compra um carro velho, meu irmão. Porque se você já o tem, não é isso que Deus quer para você. E vai arrumar esse carro o dia inteiro para você não brigar, meu irmão. Até você condicionar a sua mente que você pode questionar aquilo que você está pensando. Mas a sua vida é questionar o que o outro pensa. Qual a diferença que vai fazer para você? Não, diz para mim, o que eu vou ganhar se eu questionar o que o outro pensa? Eu vou ganhar uma paz. Não vai, você vai dar um jeito de tornar o leite de novo. Não vai, você não vai conseguir. Então, quando você aceita uma realidade, qual é o tema da palavra de hoje? Mas vocês. Jesus, o que o Senhor fez lá naquele dia, quando Pedro disse que não estava entendendo? Jesus disse para Pedro, mas vós não entendeis ainda? Qual a sua realidade? Qual é a sua realidade? Se você aceitar essa realidade que não é para você, que não é sua, se você não confrontar, você vai acabar se conformando. Você vai se conformar com a forma com que você está vivendo. Você vai achar que você é merecedor daquilo, e de fato você é. Você só tem aquilo que você acha que você merece. Mas você pode se confrontar, você pode dizer, Senhor, chega, eu não quero, eu quero dar um basta nisso. Minha realidade não é essa. Olha, eu gostaria muito de te perguntar, gostaria muito de pedir que você levantasse suas mãos, mas eu não vou fazer isso. E perguntar quem é, em nome de Jesus, que não está se conformando com a realidade de hoje. Mas eu só posso perguntar, o que é que você está fazendo para mudar isso? E eu admiro a coragem, viu, meu irmão? Admiro. E o que você pode fazer para mudar isso? A primeira coisa, meu irmão, é ter a palavra de Deus cravada dentro do teu coração. Porque tudo que nós vamos fazer, já teve um cidadão na Bíblia que já passou por isso. Já está tudo escrito, relatado, então a gente repete porque a gente quer. A gente repete porque nós não questionamos, nós aceitamos, nós nos conformamos com uma realidade que não é nossa. Não é nossa. Meu Deus do céu. Aí você acaba perdendo sua posição em Deus. Você precisa aprender a ser
resistente. Porque se você não for resistente, é justamente isso que o diabo quer que você seja. Conformado. Resistência é como se fosse uma parede firme. Você chega lá e fala, hoje eu vou demolir essa parede. Ah, mas não consegue. Você dá machadada não, é marretada, você empurra, você chama outras pessoas, dá o que vê para você colocar aquilo abaixo. Então é mais ou menos essa comparação que eu quero fazer com vocês. Vocês têm que ser como uma parede que é muito resistente. A resistência é a convicção. É a resistência que nós temos dentro de nós. Resistência não no sentido de não aceitar, mas de ficar firme. É justamente a nossa fé. E você não pode perder essa condição. Isso foi pago um alto preço para ser dado a nós. Vocês acreditam nisso? Meu Deus. Não negocia com o pecado. Não negocia para o pecado e não fica se justificando, achando que se por você andar certo em algumas áreas e desconsiderar outra, isso não vai fazer mal nenhum. Vai fazer um mal tremendo para você. Então, no nome de Jesus, mantenha a sua posição em relação à palavra de Deus. Não negocie com o pecado. Eu posso ouvir um amém? Imitei a Bispa Lúcia agora. Acho lindo quando ela fala assim. Mas tem uma hora que a gente tem que, gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? Acordem. Se mantenham firmes na palavra de Deus e não negociem com o pecado. Não negociem com as coisas erradas. Vocês não precisam disso. A realidade de vocês não é esta. A realidade nossa, do povo de Deus, é andar na luz. É ser chamados de amigos de Deus, é ser discípulos do Senhor. Não aceite outra coisa para você, porque isso é um assédio do diabo. Ele está falando na sua mente, você está acreditando. Meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, seja resistente. O que é resistência mesmo? É a sua convicção. Resistência é a sua fé. Resistência é não sair do lugar. Então se mantenha firme no seu casamento, meu irmão. Se mantenha firme no seu casamento, minha irmã. Seja resistente. Não resistente no sentido de lançar fora as coisas do Senhor. Não, resistente, convicto que o que você está fazendo, estar casado, casada, diante da palavra de Deus, é o certo. Seja resistente no teu trabalho. Não fica burlando, não fica aceitando as coisas erradas. Em nome de Jesus. Se mantenha firme na sua posição de intercessão pelos seus filhos. Seus filhos são o que você desejar que eles sejam. Acreditem nisso, mantenha-se firme na intercessão por eles, porque Deus, está perseverando. Tem gente que faz pedido para Deus num dia, no outro, eu não lembro mais o que pediu. Não sabe nem por que está orando. Peraí, está sendo persistente. Olha, antes era só a mulher que orava, agora é marido e mulher. Eu vou descer lá e vou ajudar esse meu povo. Eu vou andar com eles, eu vou livrar os filhos deles. É assim que Deus age. Deus vê a persistência em nós, Deus vê a resistência, e Ele, não tem como, Ele desce para nos ajudar. E é isso que você precisa, da ajuda de Deus. Você quer isso para você? Então recebe. Recebe, toma isso como verdade para você. Entendeu o que é pensamento? Você acabou de receber aqui uma palavra. Se isso passa pelo teu pensamento, pelo crivo dele, e você acredita, para onde que vai? Para o coração. Só que se o seu crivo já expelir, não passa, nem entra.
Ou seja, você nem vai lembrar do culto de hoje e amanhã. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Nós não podemos nos conformar com uma realidade que não é nossa. Amém? Em nome de Jesus. Seu problema tem sido acostumar-se com um lixo. Você se acostuma muito com as coisas que não são para você. Você se acomoda muito em cima de problemas. Você se acomoda muito quando as coisas não começam a dar certo. Você fala, ih, de novo. Estava vendo que o negócio estava muito bom. Essa não é a sua realidade. A sua realidade é de ser vencedor. A sua realidade é de ser mais do que vencedor. Nós somos bem-aventurados. E a diferença nossa é uma só. Nós temos o Senhor. O que é que você tem que seja mais valioso que Ele? Não tem. Nós temos o Senhor, igreja. E se a bênção vem dEle, a gente não pode trocar a bênção dEle com o assédio do diabo, acreditando em pensamentos impuros, acreditando em pensamentos errados. Não cai nessa. Você já caiu uma vez, você sabe aonde vai dar esse caminho. O Senhor está te chamando de volta, ó, entra de novo no caminho. Entra, porque se você sair, você vai se perder. E ainda vai querer culpar a Deus. Faz isso não. Faz isso não. Não se acostume com o lixo. Você vai começar a viver com uma maneira muito pacífica com o mal. Você vai se acostumar com as coisas erradas e vai achar que é natural. Hoje, Deus está nos ensinando. Eu vou dizer não a essas coisas. Você pode negar, você tem este poder. O Senhor já te deu este dom de você poder fazer a sua escolha. O que você escolhe? Mas qual é a sua realidade hoje? Vou ler uma coisa para vocês tremenda. João 8, versículo 32. Se prepare. Tomara Deus que bata no teu coração do jeito que bateu no meu hoje. A hora que você pensa que, meu Deus, desse versículo não sai mais nada. Aí você lê aquilo que você já tinha lido. Você volta a usar o mesmo dicionário, você volta... Mas como é que é isso aqui eu não percebi? Uai, porque não era para perceber. Era para te entregar hoje. E quando a gente acredita, quando a gente vive, a gente consegue passar melhor. Vocês entenderam? Isso aqui é uma realidade para mim. Isso aqui faz pulsar meu coração de uma maneira diferente. João 8, versículo 32. E conhecereis e ela, a verdade, vos... Eu falei, mas verdade, Novo Testamento grego. Vamos lá pegar a Bíblia. Entrei no quarto, pastor Fernando lá. Pelo amor de Deus, a palavra não vem. Ana do céu. E agora? Eu falei, pode deixar, em nome de Jesus. O negócio está queimando aqui. Que eu fico na sala e ele fica no quarto. A hora que Deus fala, não dá um grito. Aí, como eu não sou boba, eu não gritei nada, né? Falei, se o negócio não render, eu deixo para ele, né? Mas aí queimou dentro de mim, igreja. Queimou. Peguei a Bíblia lá, ele viu, abri, não falei nada para ele. Aí saí mais feliz do que eu entrei. E sabe o que está escrito na Bíblia, na tradução do grego para o hebraico? Aliás, do Novo Testamento, a tradução no grego, do Velho no hebraico. Essa Bíblia é genial. Está escrito assim, ó. O que é a verdade? Conhecereis a verdade. A verdade é a realidade das coisas, como fica evidenciado em relação aos fatos. Pensei, como assim? Como assim? Não entendi. Mas a verdade não é por esse contexto, não. Falei, entendi. Então, aí eu escrevi assim, presta atenção que vocês vão ouvir agora. Presta atenção e entendam.
Conhecereis, deixa eu ver onde eu escrevi aqui para não falar bobagem. Conhecereis a realidade. E ela, a realidade, te libertará. Uma realidade de quem? Que eu preciso conhecer. Amém. Glória a Deus. Você entendeu? Conhecereis a realidade, e ela, a realidade, te libertará. Peraí, eu estou sendo assediada pelo diabo? Quer dizer que o que eu penso não é o que Deus tem para mim? Nossa, pai, até me arrepia, igreja. Então quer dizer que há uma chance para mim? Há uma oportunidade de recomeço? Sim, igreja. Eu me senti uma palhaça quando eu me converti. Eu me sentia ridícula, porque eu fazia tudo o que eu fazia na outra igreja com maior amor. Então eu entendo o que Paulo passou. Eu matava usando o nome de Deus. E eu subia, pegava aquelas escadas, punha naquelas idolatrias imensas da igreja dos capuchinhos, subia, pegava o rosto daquilo, a cara, né? Pegava o pano e limpava os olhos. Eu chorava quando eu fazia aquilo, porque eu fazia de todo o meu coração. Mas eu estava errada, equivocada. Eu estava totalmente perdida dos meus pensamentos por causa das tradições dos meus pais. Por causa das vossas tradições, vocês acham que adoram a Deus. Mas a adoração sua é em vão. Vocês são hipócritas. Diz que me adora, mas apenas com os lábios, porque vocês não me sentem no seu coração. E eu achava que eu sentia. Aí como é que eu posso ser maior do que Deus? Ou achar que os meus pensamentos são superiores ao dele? Então veio o Espírito Santo e me convenceu. Você está errada? Acho até que ele não falou assim comigo, senão eu ia brigar com ele. Você não pode estar equivocada? Olha que gentil. Será que não há uma possibilidade de você estar errada? Será? Ah, mas eu não erro. Ah, papai e mamãe me ensinou assim. Pois eu é que fui ensinar para o meu papai e para minha mamãe da maneira como era certo. E olha a humildade deles. Eles acreditaram no Senhor, ouvindo o testemunho da filha. Sabe o que te impede, meu irmão e minha irmã, de adorar a Deus em espírito e em verdade? O teu orgulho. Você fica escondido, você fica escondida atrás de alguma coisa. Eu não vou falar, eu vou ficar quieta. Eu posso sugerir. Mas você fica escondido, escondida atrás de alguma coisa que você traz achando que isso aqui me faz ser o cara. Tira isso de você, o que sobra? Tira tudo de mim! E ainda vai sobrar a minha vida, porque eu sou resistente. Jesus é o meu Senhor, e eu não tenho dúvida disso. E é justamente essa resistência, a minha perseverança, que me faz enxergar coisas, às vezes que eu falo, não é possível que eu caí. Não é possível que eu senti, não é possível que eu falei. Ou então na hora que eu passo pelo vale da sombra da morte, porque já passei. Foram anos muito difíceis. Perdi uma netinha agora. E eu passar, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Eu não posso falar outra coisa agora, porque eu não estou sentindo. Mas uma coisa eu sei. Se o Senhor fez, se o Senhor tirou, se o Senhor... Não importa, Ele é Deus, Ele é soberano, e tudo dai graça. Aí daqui a pouco começa, a alegria volta, o propósito volta, eu durmo em paz, eu acordo em paz, eu tenho a mesma vontade, o mesmo pique de pregar a palavra. Espera aí, que loucura que é essa? Por muito menos, quando eu brigava com o Fernando, quando era do mundo, quando ele falava, gente, eu não podia ligar para ele, na época não tinha celular, era telefone, alô, ele, alô. Aquilo acabava comigo. Falei, caramba, eu não ligo mais para esse rapaz.
Ele é secão assim, mas é gente boa. Aquilo deixava eu triste, então por tantas bobeiras eu já fiquei triste, de cara fechada, amarrada. Hoje, então, eu posso decidir quem é que vai me ofender? Então, quer dizer que hoje eu posso decidir o que é que vai me trazer amargura? Hoje eu posso decidir, então, se eu vou ou não vou para a igreja? Hoje eu posso decidir se eu acredito nos milagres do Senhor ou não? Fiquei cascuda. Entenderam? Você precisa confrontar os seus pensamentos. É dessa maneira mesmo que é a sua realidade? Se você tiver consciência da tua realidade, ela pode mudar. Ela vai ser o ponto de partida para que a realidade tire você dessa posição de miserável que você está. E às vezes tendo dinheiro no bolso, hein? Amém, igreja? Vamos ficar de pé, por favor? Ah, meu Deus. O louvor não vai vir, não? Vamos. Aleluia. Qual é a sua realidade? Não faz essa pergunta e não dá a resposta, não. Talvez você não goste da resposta que você vai ouvir de você mesmo. Mas problemas a gente enfrenta. A gente não esconde. E a gente não joga nas costas de ninguém. Porque ninguém é vitimista aqui, né, igreja? Porque o vitimista sempre acha que é o outro que é responsável por ajudá-lo. Não! Ainda mais se você grudar perto de mim, aí que você vai me odiar, porque eu jamais vou te tratar como um vitimista. Não vou te tratar como vitimista de jeito nenhum. O vitimista sempre acha, não, é o outro que tem responsabilidade. Nossa, eu estou passando isso porque eu não tenho oportunidades. Pelo amor de Deus, confronte os seus pensamentos. Essa não é a sua realidade. Você é mais do que vencedor. E o diabo? Ele é chamado de ladrão. E ele está te roubando. Só que ladrão a gente não vê na hora que entra nem na hora que sai, né? Porque se vê, manda o Elcio prender, né? E não adianta chamar o Ivan, que o Ivan não vai defender sem vergonha. Né, Ivan? Não vai defender o diabo. Que é dele que nós estamos falando. As pessoas fazem coisas erradas hoje porque são assediadas pelo diabo. São pensamentos que batem o dia inteiro, ó. O dia inteiro aquilo fica ali, ó. Batendo, batendo, batendo. E você tem que confrontar, você tem que mandar embora. Porque o poder da decisão é sua, é seu. O poder da decisão de continuar está nas suas mãos. Não está nas mãos de Deus. Ah, meu Deus, se eu pudesse ajudar. A gente enxerga, mas não consegue fazer nada. Então Deus manda para o deserto. Deus encaminha, aí você fica lá, sofre, 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 sofre. Agora eu aprendi a lição. Aí você sai de lá, não confrontou a sua realidade, aí volta e faz as mesmas coisas. Por quê? Conhecereis a vossa realidade, e é a sua realidade que vai te libertar. Para aquele lugar eu não volto mais. Para aquelas coisas que eu vivi eu não volto mais. Mas aí você não precisa trocar de pessoas. Você não precisa projetar em pessoas os seus fracassos. Projeta na tua realidade, caramba. Projeta nos teus pensamentos. Peneira eles. O que é bom deixa ali, o que não é lança fora. E isso não é fácil. Ah, se fosse fácil eu também já teria mudado em tantas coisas. Nós sempre temos que nos confrontar. Então feche seus olhos. Aleluia. O ladrão veio. E você tem pensamentos insistentes em sua mente. Mas você precisa repudiar, lançar fora.
Não se acostume com pensamentos ruins. Eu sei, o Senhor falou. É o dia inteiro um bombardeio de pensamentos ruins. Pensamentos de morte. Vou morrer? Não, se eu pegar a estrada agora, se eu pegar o carro, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, isso não pertence ao Senhor. Isso não vem de Deus. Pensamentos de derrotas. Pensamentos errados. Mas hoje você pode se levantar no nome de Jesus e dizer não para esses pensamentos. E você pode dizer não para tudo que é lixo que está na sua vida, que está dentro de você. Senão, o diabo vai fazer com que você seja desacreditado. Não é isso que o Senhor Jesus falou para aqueles fariseus? Honra o teu pai e tua mãe. Honrar é acreditar. Então, quando você se torna um desacreditado, então qualquer coisa que você vai falar e a pessoa te retruca, você vai pensar: eu não tenho valor nenhum. Eu sou desacreditado. Ninguém acredita em mim, nem eu mesmo acredito mais em mim. E é justamente isso que você precisa lançar fora hoje. Porque nós honramos a Deus. E acreditem, Deus nos honra. Está escrito na palavra. Ou seja, Ele acredita em você. Aleluia. Por outro lado, como é que você se sente sendo desacreditado desse jeito? Seus filhos não te respeitam. O que você fala, a tua mulher não está nem aí. No trabalho parece que... E o inverso também é verdadeiro, né? Isso pode estar acontecendo com você, mulher. Seu marido nem te ouve, nem dá bola. Você tem um projeto, tem um sonho, ele nem para te escutar. Se ele estiver no celular, ele finge que está te ouvindo. Mas você percebe. Isso faz com que você se sinta o quê? Desvalorizada, né? É isso que o diabo quer. E é assim que o diabo quer te ver. Mas hoje, rompa com isso. Rompa com isso, decida pensar diferente em relação a você mesmo. Decida acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Daquela que você estava duvidando, você precisa ser aquela parede firme. Aqui ninguém passa. Aqui você não passa, Satanás. Eu creio em Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos importantes para Deus. Olha que coisa mais linda. Você é importante para Deus. Você precisa ser importante para você mesmo. Você não machuca só a sua família quando você decide pelo errado. Primeiro você se machuca. As pessoas têm muito poder sobre a sua vida. Pessoas tiram, pessoas colocam o que ela quiser dentro de você. Que dia que você vai ser essa parede firme? Que dia que você vai ser essa pessoa resistente? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
os fariseus que vieram de Jerusalém, eles se uniram aos saduceus, que era inimigo deles. Mas eu sempre digo que quando é para fazer mal para você, meu irmão, até os seus inimigos se unem contra você. Se uniram com os saduceus, uniram com os escribas, fizeram uma panela só. E eles queriam que a vontade dele, aquilo que eles achavam, fosse soberano tanto quanto a palavra. E as pessoas que estavam sendo assediadas não tinham parâmetro, porque eram eles que dominavam, eles que sabiam ler e escrever. Mas e hoje? Hoje nós temos a palavra, e ela é o nosso parâmetro. Quando a gente não tem parâmetro, a gente sai de um lugar e não chega a lugar nenhum, porque você não sabe o que é que vai te guiar, o que é que vai te conduzir. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Amém? Então confronte seus pensamentos, porque você pode estar abrindo a janela da tua casa, deixando o vento entrar, brigando para poder mostrar que é você que está com a verdade. Mas será que não há uma possibilidade de você estar errado? Será que não há uma possibilidade de você estar errada? Era isso que Jesus estava falando para eles. Você traz tradição, você traz padrões, você age igualmente aos seus pais. Isso é um padrão. Mas você não quer ser igual a eles, mas não percebe que está ficando igualzinho. E quanto mais você não quer ficar perto, quanto mais você não quer enfrentar e aceitar, mais você se torna igual. Porque é só quando você entende a sua realidade, que a sua própria realidade te ajuda a você mudar de vida. Amém? Então levante suas mãos. Repita essa oração comigo, porque foi o que eu falei para o Senhor em casa. Escrevi aqui para não esquecer. Foi isso que eu orei em casa. Diz para Deus: Pai, em nome de Jesus. O Senhor escutou, Pai? Em nome de Jesus, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Senhor, me ajuda a peneirar aquilo que eu entendo, aquilo que se transforma em pensamento e vai acabar virando um hábito. Me ajuda, Pai. Eu não estou negando a minha realidade, mas em nome de Jesus, muda ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu conheço a verdade. Deixa essa verdade mudar o meu ser. Em nome de Jesus, eu faço uso da fé. O Senhor me deu ela. E eu sei que se ela estiver pequena, eu posso pedir ao Senhor que aumente a minha fé. Você precisa de mais fé, igreja? Pede a Ele. Peça a Ele agora. Pede por mim, pastora. Não precisa. Você é tão importante quanto eu para Ele. Olha que coisa linda. Pede para Ele agora. Pai, a minha realidade pode estar contaminada com a maneira como eu penso. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Lança agora em nome de Jesus, igreja. Lança fora tudo que está de errado na sua mente. Lança fora tudo que não bate, que não tem um parâmetro ali da palavra de Deus. Lança fora. Lança fora. Porque é chegado o grande movimento de Deus na sua vida. É chegado. Deus vai te tirar daqui e colocar aqui, ó,
Pai, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Sim, Deus vai te tirar até desse lugar que você está. Você acha que tudo é bonito onde você está, mas o Senhor manda te dizer: vou te colocar num lugar mais bonito aí. E será um presente de Deus para você. Senhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquilo que está de frente para mim. Eu te darei condições. Eu te darei condições, diz o Senhor para você. Eu te darei condições. Você olha e fala: é muito. Isso porque você pediu aquilo. Porque se você tivesse pedido muito mais, também seria te dado. Muda a sua realidade. Amém? Levanta as mãos para os céus. Não o adore em vão. Cuidado com as suas tradições. Ame a Ele. Amarás a Deus sobre todas, acima do seu próprio entendimento. Amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre o teu entendimento, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você tem, absolutamente. Deus, Ele é maior em tudo. É assim que você o vê? Então certamente Ele receberá o teu louvor, a sua adoração. Vamos encerrar o culto cantando para Ele? Aleluia! E milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre Glória a Deus. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, se você se sentir livre para isso. Você não sabe quanto que um abraço é bom. Ó, tem um irmãozinho bonitinho lá, sem ninguém abraçando ele. Corre lá, abraça o irmãozinho. Yeshua, não é Exu, viu, igreja? É Yeshua, é Jesus. Aleluia. Te amo, William. Aleluia. Yeshua, aleluia. Tu és o nosso amado Senhor. Tu és o meu amado Pai. Eu sou do meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre. Aleluia. Você que precisar sair, pode sair. Nós estamos encerrados. Aleluia.